Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje a gente vai tratar aí da nossa quarta aula, né, do nosso estudo das bactérias. Que já viu muita coisa anteriormente, vimos aí a questão filogenética, vimos a questão de estruturas, trabalhamos um pouco essas estruturas, né, com um pouco mais minuciosas, né? E a partir de agora a gente vai trabalhar um pouquinho da classificação dessas bactérias aí, tá? E as bactérias a gente sabe que não são fáceis de classificar, né? Porém há algumas situações que permitem a gente classificar as bactérias, ou seja, diferenciar elas quanto a algumas estruturas aí, tá? A primeira forma de classificar a bactéria, né? Então elas podem ser classificadas de acordo com a primeira forma de nós classificar as bactérias é quanto ao seu formato, tá? Lembra quando a gente estudou a questão dos envoltórios, né? Os envoltórios, principalmente a parede celular, quando ela está presente, ela acaba dando uma certa forma a essa bactéria, né? E justamente quanto a esse formato que ela adquire com os seus envoltórios, é que ela é classificada, né? Ou diferenciada uma da outra, certo? O primeiro formato que a gente vai ver aqui são os cocos, né? Os cocos são bactérias com formato esférico, tá? Então a bactéria que é redondinha, que tem um formato esférico, a gente trata ela como um cocos, né? E aí a gente tem eles aqui, ó, tá? Vamos ver eles aqui. A gente tem o cocos, né? Aqui todas as palavras estão em outra língua, né? Mas dá para nós escrever aqui, ó, cocos, né? Cocos, então, é uma bactéria que tem um formato esférico, né? Uma bolinha, certo? E a gente também sabe que as bactérias, elas são unicelulares, né? Ou seja, isso aqui é uma bactéria, tá? E que elas podem ser coloniais, né? Elas podem formar colônias. Colônias é quando tem uma bactéria vivendo junto com outra, mas claro que com sistemas diferentes, né? Cada bactéria tem o seu metabolismo, mas elas podem estar unidas ali de alguma maneira formando colônias, tá? E aí variações aqui do cocos, né? Quando eles estão formando uma colônia que parece uma linha, né? Uma grudadinha na outra ali, formando como se fosse uma linha reta aqui, né? A gente tem o Streptococcus, tá? Streptococcus, certo? O Streptococcus, então há uma variação aqui dos cocos, né? Que são o Streptococcus. Quando elas formam apenas duas aqui, ó, a colônia ali com duas, a gente chama de Diplococcus, tá? Vou escrever aqui também, ó, Diplococcus, tá bom? Coccus, Diplococcus, certo? Então a gente tem os cocos quando ela está sozinha aqui, a gente tem os Streptococcus quando eles formam uma linha, né? A gente tem os Diplococcus quando tem dois cocos aqui unidos, né? A gente tem aqui os Staphylococcus, Staphylococcus, né? Esse Staphylococcus eles costumam chamar de como se fosse um cachinho de uva, né? Lembra um cachinho de uva, né? Claro que se você olhar no microscópio não vai estar bonitinho assim, né? Vai estar um pouco mais, né? Mas estruturalmente eles conhecem os Staphylococcus como uma formação de cacho de uva, né? Que eles costumam tratar aí em livros, tá? A gente tem o Staphylococcus, que também é uma outra variação aqui, né? A gente tem as tétrades. As tétrades são 4, né? 4 cocos aqui, né? Então, outra variação aqui. E a gente tem a sarcina. As sarcinas, diferente das tétrades, né? Ela forma como se fosse uma... Tem que pensar nela no 3D, né? Temos 4 aqui, ó.
E logo atrás aqui a gente tem mais 4 ali atrás, estão vendo? Conseguem perceber? Se imaginar isso aqui de forma de, sei lá, de uma dimensão em 3D, né? 3 dimensões aqui, você vai ver que logo no fundo dela que tem mais 4 cocos ali, formando essa colônia de sarcina aqui. Então, a primeira forma aqui é os cocos, que tem formato esférico. Elas podem ser os cocos, quando tem um só. Os estreptococos, que formam como se fosse uma linha. Os diplococos, 2. Os estafilococos, que formam um cachinho de uva. As tétrades, são 4 cocos aqui. E as sarcinas, que tem 8, né? Formam 4 na frente e 4 ali na parte de trás ali, certo? Então, a primeira forma celular, os cocos. A segunda forma celular que a gente vai ver são os bacilos, tá? Os bacilos. Bactérias com formato de bastão, né? Formato de um bastãozinho, tá? E dentro dos bacilos a gente também tem algumas variações aí, né? Desses bacilos aí. Nós temos aqui esse bacilo sozinho aqui, que ele pode ser chamado aqui de esporo, ou bacilo único, certo? Tem uma bactéria com uma forma de bastão, né? Então ela é classificada como bacilos, tá? A gente pode ter os flagelados, bacilos flagelados, justamente pela presença dos flagelos aqui, né? Formando o bacilo e, né, várias estruturas aqui que a gente já viu aqui, que são os flagelos, certo? E a gente tem outra estrutura aqui, que são lembram lá dos cocos, né? A gente tem o streptococcus, né? Que formam uma linha, e aqui a gente tem o streptobacillus, tá? Streptobacillus, certo? Que forma uma linha praticamente reta aqui, né? De vários bacilos aqui, certo? A gente vê muito falar, né, nos bacilos, né? Lactobacillus, né? Os streptobacillus, né? Então, os bacilos que têm forma de bastão, eles podem ser um bacilo único, podem ser um bacilo flagelado, ou eles podem ser um streptobacillus, tá? Beleza? Outra variação aí. A outra forma que a gente vai ver aqui são os espirilos, né? Os espirilos são bactérias que adquiriram aí, através de suas membranas, né, da sua parede celular, melhor dizendo, um formato espiralado, né? Como se fosse um espiral de caderno, né? Pense lá, né? Um espiral mesmo, certo? Toda a estrutura bacteriana, ela forma aqui um espiral mesmo, tá bom? E a gente não tem muitas variações aqui dentro, né? Ou seja, os espirilos são bactérias que têm esse formato, né? Como se fosse um espiral mesmo, né? Todo retorcido, né? Olhem aqui, né? Tá, de certa forma, formando aí algo muito parecido com um espiral, tá? Por isso do nome. Então, a terceira aqui é o espirilo e ele tem formato espiralado, tá bom? A quarta e última aqui desses formatos adquiridos pela parede celular são os vibriões. Os vibriões, eles possuem um formato como se fosse uma vírgula, né? Uma vírgula que a gente usa aí no nosso português, né? Uma vírgula, né? Então, os vibriões, eles adquirem aí um formato de vírgula, tá? Então, os vibriões. Claro que não é exatamente igualzinho uma vírgula lá, né? Mas ele lembra uma vírgula, tá? Então, se você vê uma bactéria com esse tipo de formato, a gente chama ele de vibrião, tá certo? Então, vibriões possuem formato de vírgula, certo? Formato de vírgula, tá bom? As bactérias também podem ser classificadas aí de uma certa forma quanto à sua nutrição, né? Nutrição, em outras palavras, seria a forma que ela se alimenta, né? Então a gente pode ter aí uma diferenciação de bactérias quanto à forma delas
se alimentarem, que depois a gente vai tratar vamos ser um pouco mais específicos na nutrição das bactérias, mas aqui, como a gente está falando em classificação, né, as bactérias elas podem ser classificadas como autótrofas ou heterótrofas, certo? Se for uma bactéria autotrófica, o que é algo autotrófico? Né? Produz seu próprio alimento, né? Lembra? Uma bactéria ou qualquer outro organismo que for autotrófico, ele produz aí o seu alimento, né? A gente tem um exemplo aí das plantas, né? As plantas fazem fotossíntese e através da fotossíntese elas adquirem aí a sua matéria orgânica necessária lá para a formação do ATP que elas precisam, certo? Então a gente tem as autotróficas e as heterotróficas, tá? Heterotróficas, quanto à nutrição, elas não produzem seu alimento. Elas não produzem seu alimento, tá? Ou seja, elas precisam de uma fonte de matéria orgânica para adquirir essa matéria orgânica e aí dali elas conseguir quebrar e formar aí a sua energia necessária lá para seu metabolismo, tá certo? Então, ela pode ser dividida em autotrófica ou heterotrófica, certo? Beleza? Dentro aqui, indo um pouquinho mais além, dentro das autotróficas, a gente tem as fotossintetizantes, que são as cianobactérias, né? As cianobactérias, elas utilizam o que aí? A luz, né? E componentes inorgânicos e vão formar aí a sua glicose, o seu componente orgânico, para daí sim dar início à quebra dele e formação da energia, tá certo? Então tem as fotossintetizantes que utilizam a luz e as quimiosintetizantes que utilizam-se de outros recursos, né? Que são outros componentes, outros compostos químicos para quebrar eles e formar então a sua energia. Então, dentro das autotróficas, a gente tem as fotossintetizantes que utilizam pigmentos, elas possuem pigmentos que vão captar a luz e através da luz vão quebrar moléculas e formar novas moléculas aí energéticas, tá? Já as quimiosintetizantes, elas não necessitam da luz, né? Elas vivem justamente em ambientes que não têm luz, né? Ou vivem em ambientes que são bem extremos, né? Onde tem muito enxofre, muitos outros componentes que elas podem quebrar esses compostos químicos e através da quebra desse composto químico formar de fato a sua energia, tá bom? Dentro das heterotróficas a gente tem as respiradoras e as fermentadoras. Dentro das respiradoras, né, a diferença de respirador e fermentador é que dentro de um processo, né, de formação ali da energia, a fermentação ela só chega numa etapa, né? A gente sabe que uma respiração celular, ela passa por 3 etapas aí, certo? A primeira etapa é o que? A glicólise. Só voltando lá no assunto da fotossíntese lá, né? Quando se estuda a respiração celular, né? Tem a glicose. A segunda etapa é o ciclo de Krebs. E a terceira etapa aí é a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. A cadeia respiratória. Todas essas etapas aqui, essa primeira etapa ela ocorre fora, né, fora da mitocôndria. Já as 2 outras etapas, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, ocorrem dentro lá da mitocôndria, certo? Essa fermentação, ela só vai ocorrer a glicólise, que é o que? A quebra da molécula de glicose, formando 2 moléculas de piruvato e formando também aí a ATP, que é a energia, tá? Já a respiração não, ela vai ocorrer a quebra parcial da molécula de glicose, vai formar ATP, mas ela vai seguir para dentro da mitocôndria, vai continuar a quebra da molécula de glicose aqui, né? Liberação de CO2 também aqui no ciclo de Krebs, e por último na cadeia respiratória vai de fato formar aí a energia, tá? Isso é a diferença entre respiração e fermentação, tá? Dentro das respiradoras que tem todo esse processo aqui, podem ter
as bactérias que são anaeróbias e as aeróbias, né? Ou anaeróbicas e aeróbicas, tá? Dentro das anaeróbias, a gente pode ter as facultativas e as obrigatórias. Primeiro, lembram o que é? Algo que seja um organismo anaeróbio ou anaeróbico. É um organismo que não necessita sem O2, né? Só para resumir, né? Então, ele não necessita de oxigênio, né? E aí, dentro desses que não toleram o oxigênio, não precisam de oxigênio, vivem em locais sem oxigênio, a gente tem aqueles que são facultativos, ou seja, eles podem viver num ambiente que não tenha oxigênio, mas eles podem viver num ambiente que tenha pouco oxigênio, não vai prejudicar ele. Já as anaeróbias obrigatórias, elas necessitam estar num ambiente sem oxigênio, porque o oxigênio ele é tóxico para essas bactérias, vai matar elas, tá? Então, dentro delas a gente tem as obrigatórias e as facultativas. E também aqui dentro das respiradoras a gente tem as aeróbias, né? Ou anaeróbicas também, que precisam de oxigênio, precisam estar num ambiente em que tenha oxigênio para ocorrer, tá? Não vou entrar em detalhes aqui do oxigênio no ciclo aqui, né, da respiração, porque daí já seria uma outra aula, né? Mas o oxigênio ou um outro composto que vai entrar no lugar do oxigênio, no caso das anaeróbias, aqui na cadeia respiratória que eles vão participar dentro da respiração, tá? Beleza? Para resumir, então, elas podem ser classificadas quanto à nutrição e elas podem ser autotróficas ou elas podem ser heterotróficas, tá? Ou elas produzem o seu alimento ou elas não produzem e dependem de outro organismo para pegar aí a sua matéria orgânica, certo? Então, autotróficas ou heterotróficas, certo? Uma outra forma de classificar elas é algo que a gente já viu aí, né? A gente já estudou agora há pouco aí na aula, 2 aulas anteriores, que são quanto à estrutura dos envoltórios, né? Ou seja, quanto à presença ou não, ou diferente da presença de uma para outra, né? Que são quanto à estrutura dos envoltórios, né? A gente viu aí que tem as bactérias gram-negativas e as gram-positivas. E aí a gente retoma um pouquinho aquilo que a gente já falou na outra aula. As bactérias gram-negativas, né? Elas possuem 2 membranas, ó. Nós temos 2 membranas e uma camada bem fina de peptídeo-glicanos, né? Esse peptídeo-glicano que está imerso aqui no periplasma, aqui no espaço periplasmático, que é esse espaço entre as membranas aqui, ele é bem fino, né? Ou seja, é bem pequena essa quantidade de peptídeo-glicano, formando a parede celular. Então, a parede celular de uma gram-negativa está entre 2 membranas aqui, certo? E já a gram-positiva é diferente, né? Ela não tem 2 membranas, ou seja, ela tem a membrana, um espaço periplasmático e uma camada bem espessa de peptídeo-glicano formando aqui a parede celular, tá certo? Então, é uma outra forma aí de diferenciar ou de classificar as bactérias, porque elas podem ser gram-negativas ou podem ser gram-positivas, tá certo? Beleza? Então, a nossa questão aí de classificação a gente viu todas, né? Quanto à forma delas, né? Quanto ao formato adquirido pela parede celular, elas podem ser cocos, podem ser bacilos, podem ser espirilos ou podem ser vibriões, né? Quanto à sua nutrição, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas, né? Ou produzem ou não produzem o seu próprio alimento. E quanto à estrutura aqui dos envoltórios, né? Como ele está organizado aqui, também é outro meio de nós classificar. Ou ela é uma bactéria gram-negativa, ou ela é uma bactéria gram-positiva, certo? Pois bem, reprodução. Como que as bactérias se reproduzem, gente? Como que elas fazem para se reproduzir, né? A reprodução das bactérias ela é totalmente assexuada, tá? Totalmente assexuada. Ou seja, as bactérias elas não fazem reprodução sexuada, né? Lembra da diferença de assexuada para sexuada?
a reprodução assexuada não há troca de gametas entre dois indivíduos para a formação de um novo, né? Já a assexuada, ela tem essa troca de gametas, tá bom? Então, as bactérias, elas não vão trocar material genético entre duas bactérias para formar uma nova, né? Então, totalmente assexuada. Pelo método de cicipariedade, que talvez vocês até já conheçam aí. A cicipariedade, ela tem outros nomes também, né? A gente pode chamar ela de bipartição ou a divisão binária, né? A reprodução é por divisão binária, ou a divisão é por bipartição, ou a divisão é por cicipariedade, é tudo igual, tá certo? E como que é de fato, então, essa cicipariedade? O que ocorre nesse tipo de reprodução única aqui das bactérias, né? Porque as bactérias só têm um tipo de reprodução, que é assexuada e que é por cicipariedade, tá? Ela ocorre dessa maneira aqui. Primeiro a bactéria, né? Temos a bactéria aqui. O que vai acontecer? A duplicação do material genético. Ela vai duplicar o seu DNA, ó. Tem o material genético, ela duplicou aqui, ó. Formou dois iguaizinhos, tá? Dois materiais genéticos iguaizinhos. E aí começa o quê? Eles começam se separam aqui dentro da própria bactéria. E aí começa um processo de divisão mesmo aqui, ó. Aqui. Vai ocorrer o quê? As membranas, elas vão se fechando e vão formando aqui, ó, duas bactérias, né? Vai separando essas bactérias aqui. O que era uma, duplicou o material genético, separou, certo? Formou dois indivíduos, tá? Bem tranquila a cicipariedade, ó. Duplica o material genético e separou em duas células aqui. Tá? Ou seja, separou em dois organismos, duas bactérias aqui novas, tá? Agora, uma coisa que vocês têm que lembrar é que essa bactéria aqui e essa bactéria aqui, elas são o quê? Elas são geneticamente iguais. 100% iguais, inclusive. Certo? Elas são idênticas. O material genético dessa é igualzinho dessa, todas as características, tudo igual, tá? Inclusive pela célula mãe aqui, pela bactéria que deu origem, né, que separou, elas são iguaizinhas. E daí essa aqui também vai dividir o material genético, vai virar mais duas aqui, e assim por diante. Só que tem um problema aqui, na reprodução assexuada, não só no caso das bactérias, mas no caso de todos os organismos aí, né? Qual que é a desvantagem de um organismo que faz reprodução assexuada? Qual que é a desvantagem disso aqui? É que na reprodução assexuada, como a gente não tem troca de material genético entre dois indivíduos, né? A gente não tem o quê? Não possui variabilidade genética. Ou seja, é como eu falei para vocês, a bactéria se dividiu aqui e formou duas iguaizinhas, né? E isso é ruim se nós pensarmos num processo evolutivo, né? Porque imagine se um certo parasita lá, um vírus ataque essa aqui, ele vai conseguir atacar todas, né? E vai acabar com todas, né? Ele não vai ter uma variabilidade, uma certa variação no seu genótipo, né? Que vai ajudar ela aí a se diferenciar realmente de uma para outra, ou seja, um processo de evolução de uma para outra, né? Se as bactérias são atingidas aqui por um certo antibiótico, por exemplo, todas vão ser atacadas por esse antibiótico, todas vão morrer. E isso é ruim para ela. Nós estamos pensando só na bactéria agora, né? Então é ruim para ela isso, se não há essa variabilidade genética aí. Se tivesse a variabilidade genética, esse aqui conseguiu sobreviver a um certo antibiótico. Ele vai passar isso para a sua prole, né? Ele vai passar isso adiante, né? Ou seja, a gente vai conseguir, de alguma maneira aí,
está passando esse gene bom para a bactéria, tá certo? Então, um dos problemas aí da reprodução assexuada é justamente não ter essa variabilidade genética aí. E como a bactéria só faz reprodução assexuada, ela acabou desenvolvendo aí um mecanismo para conseguir trocar material genético entre uma bactéria e outra, né? No caso de uma bactéria aí, conseguir algum fator bom, né? Passar para as demais bactérias também isso aí. Como que ela faz isso? Por um modo chamado aqui de transferência gênica, tá? O que é a transferência gênica? Vocês lembram que nós falamos dos plasmídios, umas aulas anteriores aí de estrutura? O que são os plasmídios? São fragmentos, tá aqui, ó, fragmentos de DNA, tá? Então a gente vai trabalhar um pouco com esses plasmídios agora, tá? Então, transferência gênica. As bactérias apresentam mecanismos de transferência de material genético, o que ampliam suas chances de sobrevivência nos diversos ambientes e condições aqui. Condições, né? Ou seja, ela vai conseguir trocar informações que são benéficas para ela entre uma e outra bactéria, tá? Na transferência eu inverti as letras aqui. Na transferência gênica, as bactérias trocam fragmentos de DNA cromossômico que também são conhecidos como plasmídios, né? Lembra o que são os plasmídios? São fragmentos de DNA que não são cruciais, que não são importantes para o metabolismo da célula dela, né? Não são importantes naquele momento. Se ele perder ou ganhar ou perder aquele fragmento, não vai mudar nada para a bactéria, certo? Eles constituem de 5 a 100 genes, né? Lembra daquela historinha do plasmídio? Então tá bom. Dentro da bactéria, então esse plasmídio é que ele vai trocar com outras bactérias, porque uma certa bactéria ela pode ter sofrido o ataque, imagine assim, ela sofreu o ataque de um antibiótico, ela morreu, mas esse plasmídio ele está levando essa informação desse antibiótico, né? Ou seja, como se defender desse antibiótico, né? E vai ficar solto ali aquele plasmídio, vem outra bactéria e engloba esse plasmídio aí de alguma maneira que a gente já vai ver aí, tá? E aí vai acabar englobando lá, incorporando lá no seu material genético e vai ter essa informação sobre aquele antibiótico lá, né? Ou sobre um ataque de um vírus, não sei, né? Sobre alguma coisa que quer destruir ela, tá certo? Então, é muito importante esse mecanismo de transferência gênica aqui. Não é reprodução isso aqui, tá? A reprodução das bactérias é o quê? Cisparidade, ou seja, ela faz só reprodução assexuada. Um mecanismo que a bactéria tem de troca de material genético entre uma e outra chama-se transferência gênica, tá? Que é a troca de plasmídios entre uma bactéria e outra, tá? Que de fato ocorrem de 3 formas aí, tá? A primeira forma de transferência gênica chama-se transformação, tá? Na transformação vai ocorrer o quê? A bactéria capta do meio do ambiente em que ela vive, né? Então, a bactéria capta do meio pedaços livres de DNA de bactérias já mortas e os incorpora em seu material genético, tá? O que vai ocorrer aqui? Teve uma bactéria que acabou morrendo, né? Acabou morrendo e ela deixou aqui, de fato, aqui, ó, fragmentos de DNA aqui, ó, soltos aí no ambiente, né? Tá ali, ó, né? Os DNAs, os plasmídios, tudo solto no ambiente, né? Aí chega uma bactéria, essa bactéria aqui, né? Ela chega perto daquele material genético, vou fazer o material genético dela em vermelho aqui para nós entendermos, tá? Ela vem e vai capturar esses plasmídios aí, né? Ou seja, vai trazer aqui para dentro dela, ó, esse fragmento que estava fora, trouxe para dentro dela ali, né? E aqui a gente tem o plasmídio daquela célula que já morreu, e aqui a gente tem o DNA, então, da bactéria, certo? E aí o que vai acontecer com esse plasmídio e o DNA quando eles estiverem lá dentro? Ele vai ser incorporado aqui, ó. Ó, ele já se incorporou aqui junto com o DNA original da bactéria, né? E vai trazer essa informação.
Quando essa bactéria se dividir, ela já vai ser diferente dessa aqui, ó. Concordam? Essa aqui, ela tem o material, ó, vamos pensar na cor, todo vermelhinho. Depois que ela pegou esse plasmídio, que é de outra bactéria, ó, o DNA dela aqui mudou, né? Ou seja, ele incorporou um pedaço, vários genes que não são originalmente dela. Quando ela se dividir por cisparidade aqui, as bactérias já vão ser diferentes dessa, já vão ter algumas informações a mais. E aí essa bactéria aqui, ela pode incorporar outro, né? E assim ela vai conseguir o quê? Uma certa variabilidade genética entre gerações. Ela vai conseguir alguma certa mudar um pouquinho o seu DNA. Acabam ficando resistentes a alguns antibióticos. Quando você vai no médico e tem que tomar antibiótico, ele receita lá para você tomar durante 7 dias aquele antibiótico. E você tomou só 3, sarei, já parei de tomar. O que você está fazendo? Você está dando para a bactéria. Se sobrou alguma coisinha lá no teu organismo, essa bactéria ela já ficou um pouco mais resistente daquele antibiótico. Por quê? Porque ela já incorporou informações daquilo ali, tá? Então, tu tomou 3 dias, daí depois tu vai, né, aconteceu de novo, você vai ter que tomar de novo, né? E aí, por isso que hoje o antibiótico, ele é controlado. Você, para comprar um antibiótico numa farmácia, você tem que ter prescrição médica, né? Lá o farmacêutico vai anotar todos os dados daquele antibiótico, quem receitou, o teu documento que você que comprou, tudo assim, né? Porque para evitar com que as bactérias se fortaleçam, né, com esse mau uso desse antibiótico, e mais para frente o antibiótico acaba não fazendo mais efeito, certo? Então, a bactériazinha aqui incorporada. Então, a transformação, o que vai ocorrer na transformação? Vai capturar plasmídios que estão no ambiente, né? Estão livres no ambiente de uma bactéria que já morreu, vai incorporar no DNA dela aqui, certo? Uma outra forma aqui, então, de transferência gênica é a transdução. A transdução, ela ocorre através de um vírus, né? Um vírus bacteriófago. Lembra dos vírus que a gente falou? O vírus bacteriófago é um vírus específico que ataca apenas bactérias. Ou seja, o vírus vai atacar essa bactéria, ele vai incorporar o material genético dele junto com o da bactéria, e quando a bactéria se dividir, ela vai levar outra informação, né? E quando esse bacteriófago aí, esse vírus atacar uma outra bactéria, ele vai cada vez modificando o material genético dessas bactérias aí, certo? Então é uma forma de transferência gênica, tá? O transmissor dos genes é um vírus bacteriófago que invade a célula e incorpora fragmentos de DNA junto com o DNA viral. Ou seja, vai estar misturado os dois DNAs ali, né? Fragmentos do DNA viral e fragmentos do DNA bacteriano. E quando ele infectar uma nova célula, ele transfere esse material genético para essa nova célula, certo? Vamos ver aqui no desenho, ó. Ou seja, ó, o bacteriófago vem, né, que é aquele tipo um robozinho, né? Ele vem, acoplou. Lembram que o vírus, ele injeta apenas o material genético. Injetou o material genético ali dentro, certo? O que vai acontecer? Ele vai incorporar esse material genético que veio do vírus, ele vai incorporar junto com o da bactéria. Vai chegar um certo momento que esse vírus ele vai mandar na célula, lembra do ciclo lítico e o lisogênico, né? Ele vai comandar a célula, vai mandar a célula produzir novos vírus, né? Só que quando ele comandar a célula a produzir novos vírus, esses vírus sempre vão levar um pedacinho aqui, ó, do DNA da bactéria junto com eles. Ou seja, vai ter o DNA, uma parte aqui, vamos fazer em azul aqui, ó. Uma parte desse DNA é do vírus e um fragmento é um pedaço do DNA da bactéria, né? Formou aqui, produziu um novo bacteriófago com essa informação nova aqui, ó, né? Produziu. Quando esse bacteriófago ele é solto no ambiente aqui, ó, chega um momento, ocorre a lise celular, né, que é o rompimento aqui, liberação desses vírus, né? Esse vírus ele vai prontamente atacar uma outra célula, uma outra bactéria.
Quando ele atacar essa nova bactéria, esse DNA que tem um pedaço dessa bactéria vai se incorporar junto com uma nova bactéria aqui, ó. E aí vai misturando o DNA, entenderam? Aqui tem o original dessa bactéria e aqui esse pedaço aqui é o do bacteriófago que trouxe lá da outra bactéria lá, entenderam? Então a transdução é justamente através de um vírus, né? Um vírus bacteriófago que faz esse percurso aí, essa troca de informações aí da bactéria, tá certo? A transdução ela pode ser interessante para a bactéria? Pode, mas também ela pode ser prejudicial também, porque pode acabar matando ela. Mas depois aqui, quando esse material genético está todo incorporado aqui, a bactéria ela pode se dividir, vai formar duas bactérias já diferentes e aí vai ocorrendo mistura para cá, mistura para lá e aí uma variabilidade genética através da transdução, tá? E a última aqui que a gente vai ver transferência gênica é a conjugação. A conjugação ela ocorre através de uma estrutura que nós estudamos aí, né? Que são os pilis, tá? Lembra do pili e da fímbria? Falei para vocês que a fímbria e o pili eles têm funções distintas? Pois bem, ó, o pili ele tem uma função aqui ó, de auxiliar na transferência gênica, né? O DNA é transferido de uma bactéria para outra através do pili. Esse pili ele pode ser chamado de pili sexual. Pili sexual, certo? Porque ele remete aí a uma condição de parecer muito como uma reprodução sexuada, né? Inclusive em alguns livros aqui, você pode encontrar que as bactérias fazem os dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, tá? Porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui. A conjugação, no meu ponto de vista, ela é uma transferência gênica e não uma reprodução. Reprodução, ela tem que, a partir da troca do material genético, formar uma nova bactéria aqui, não concordam comigo, né? Aí sim seria uma reprodução sexuada, porque houve troca de material e a formação de uma nova. Mas aqui não ocorre isso aí. Ocorre apenas a troca de plasmídios entre uma e outra. Tá? Como é que vai ocorrer? Tem a bactéria aqui 1, a bactéria número 1, né? E a bactéria número 2 aqui. As duas vêm, ficam uma próximas da outra. O pili sexual, que é esse número 4 aqui, junto com o pili sexual que não está aqui dessa outra bactéria, eles se juntam. O pili ele forma como se fosse um canal aqui, né? Um canal de ligação entre as duas bactérias, tá certo? E aí vai acontecer o quê? Uma bactéria vai passar para outra os plasmídios, tá? Beleza? Ó, aqui já formou aqui a ligação entre as duas. Aqui a gente tem os plasmídios, ó, né? Ele vai mandar o plasmídio para outra célula, assim como da outra célula pode mandar também plasmídio para cá. E vai haver uma troca de informações aí, troca de plasmídios entre uma e outra e vai acabar sendo aí incorporado mais tarde aí no DNA dessa bactéria, tá certo? E aí essa bactéria trocou aqui, né? Trocou aqui com essa aqui, elas se separam e logo chega outra bactéria aqui, faz uma nova troca com essa aqui e aí vai misturando plasmídio, misturando informações e tendo aí de fato uma certa variabilidade genética entre as bactérias, tá certo? Beleza? Então, o mecanismo, as bactérias fazem reprodução assexuada através da bipartição, da divisão binária ou da cisparidade, certo? Como a reprodução assexuada ela não é interessante para os organismos, né? Porque não há uma variabilidade genética, a bactéria encontrou então um mecanismo de fazer essa variabilidade acontecer, né? Que é a transferência gênica. A transferência gênica ela pode ocorrer de 3 formas. A transformação é quando a bactéria incorpora plasmídios ou fragmentos de DNA que estão soltos no meio, que são provenientes de uma bactéria que já morreu, certo? Nós temos a transdução, que a transdução é feita através de um vírus bacteriófago que vai fazer essa transferência de uma bactéria para outra, e nós temos a conjugação também, certo? A conjugação, ela
é a troca de plasmídios, a troca de fragmentos de informações através do pile sexual, ou seja, do pile, certo? Beleza? Então, transferência gênica seria isso aí. Beleza? Vamos para alguns processos aí de nutrição. Como que as bactérias se alimentam, tá? Como que elas conseguem aí o seu alimento? A gente viu antes que as bactérias elas podem ser autótrofas ou heterótrofas, tá? Autótrofas quando elas produzem o seu próprio alimento e heterótrofas quando elas não produzem e dependem de outro organismo aí, certo? Então, nas bactérias autótrofas, as bactérias autótrofas, então, são aquelas que produzem o seu próprio alimento. Essas bactérias podem ser divididas em dois grupos. Lembram qual é? As fotossintetizantes e as quimiosintetizantes, certo? Então, nós temos as fotossintetizantes ou bactérias fotoautotróficas, né? São aquelas bactérias que possuem, deixa eu descer aqui até aqui, isso. São as bactérias, então, que possuem pigmentos fotossintetizantes, né? Ou algum pigmento que vá captar a luz do meio e fazer a quebra de moléculas inorgânicas e depois vai juntar tudo e formar uma molécula orgânica que daí sim, de fato, é o que a bactéria precisa, ou seja, ela mesma vai produzir para ela mesma, tá? Então, são bactérias que possuem algum tipo de pigmento, também são chamadas de cianobactérias, né? As cianobactérias possuem esse pigmento, né? Que vai proporcionar ela a realizar o evento chamado de fotossíntese, tá? Essas cianobactérias eu coloquei aqui entre parênteses, eu já falei para vocês, mas aqui está de novo, né? Antigamente chamavam elas de algas azuis, né? Só que algas azuis confundem um pouco, né? Dá a impressão dela ser um protozoário e não uma bactéria, né? Porque a alga é um protozoário. Então, se tu chama de alga azul, mas então ela é um protozoário. Não, ela não é. Então, algas azuis porque elas têm uma certa coloração azulada, né? Então, isso aqui é bom não utilizar mais, tá? Então, chama de cianobactérias, que são as bactérias fotoautotróficas aí. As bactérias que possuem pigmentos e que produzem o seu próprio alimento. Algumas bactérias extremófilas, né, que vivem em locais bem extremos, com muito calor, muito sal, né? Então, elas possuem um tipo especial e exclusivo de pigmento, né? Ou seja, quando a gente fala em pigmentos de bactérias, a gente está falando de bacterioclorofila, né? A bacterioclorofila, ela é exclusivo das bactérias, tá? Então, é um pigmento que a gente só vai encontrar nas bactérias fotossintetizantes, tá bom? Beleza? Então, dentro das bactérias autotróficas, a gente tem as fotoautotróficas e as quimioautotróficas, tá? Ou as bactérias quimiosintetizantes, tá? Elas utilizam o quê? Utilizam a energia liberada por reações químicas de oxirredução de compostos inorgânicos, amônia, nitrato, ou seja, ela vai pegar ali um certo composto inorgânico, vai quebrar ele. Quando ela quebra, né? Quando ela quebra essa molécula inorgânica, o que acaba sobrando aqui? Acaba sobrando energia. Então ela vai conseguir energia através da quebra de amônia, de nitrato, de sulfatos, né? A energia necessária para sintetizar a molécula orgânica, ou seja, a molécula de glicose que ela precisa, tá certo? Então, diferente, o que tem de diferente entre as duas aqui? Essa utiliza luz, né? Essa aqui já utiliza energia gerada da quebra de moléculas inorgânicas, tá certo? Beleza? Então, essa ela usa luz, essa aqui não usa luz, ok? Então, as bactérias autótrofas. Agora, outra classe ou outra forma de nutrição aí das bactérias é as bactérias heterótrofas, tá? Bactérias heterótrofas são as bactérias que não produzem o seu próprio alimento. E são a maioria delas, tá? A maioria das bactérias são heterótrofas, tá?
algumas são as cianobactérias que a gente conhece e as árqueas, que são bactérias aí extremófilas aí que fazem a quimiossíntese, tá? Então, dentro das bactérias heterótrofas, a gente consegue ainda dividir essas bactérias dependendo da onde que ela vai pegar alimento para ela, né? Da onde que ela vai capturar esse alimento. Então, a gente possui aí bactérias saprofágicas, né? Que são chamadas aí as bactérias decompositoras, né? As bactérias saprofágicas, então, elas se alimentam de material já morto, né? Material sem vida. Então, é o que as bactérias decompositoras fazem, né? Elas degradam a matéria orgânica sem vida, cadáveres de animais, restos de seres vivos, né? Que pode ser folha, pode ser galhos de árvores, de plantas, de vegetais, fezes, urina, né? Tudo aquilo que vai sobrando, né, dos outros organismos, ela vai se utilizar daquilo ali para se alimentar, tá bom? As bactérias saprofágicas promovem a ciclagem de nutrientes, que são as bactérias decompositoras, que dentro da cadeia alimentar elas são muito importantes aí, tá? Não vou entrar em detalhes aqui também dessa ciclagem de nutrientes. Essa decomposição pode ser aeróbica ou anaeróbica. Então, a decomposição ela pode acontecer em locais com a presença de oxigênio, né? Aqui é com oxigênio, e anaeróbicas ou anaeróbia sem o oxigênio, certo? Então, elas podem viver em ambientes que têm ou que não têm oxigênio, tá certo? Beleza? Aqui a gente tem exemplos aqui bem claros aqui de bactérias, por exemplo, que se alimentam de restos vegetais sem oxigênio, né? A questão da silagem, né? Quem mora num ambiente aí de roça, de interior, de fazenda, que faz silagem, né? Lá dentro, quando você cobre com aquela lona, né? Lá dentro do interior, há bactérias que não utilizam ar ou não utilizam oxigênio para fazer aquele processo dela. Então, ela está se alimentando num ambiente que não tem oxigênio, certo? E bactérias anaeróbicas são aquelas que agem quando dá presença do oxigênio, tá? Então, nas bactérias heterótrofas, a gente tem as bactérias saprofágicas, ok? Aqui a gente tem um desenho, né, só mostrando então aqui um certo ciclo, né, ou uma cadeia alimentar, né, onde as bactérias se utilizam de restos aqui, fazendo uma ciclagem aí de nutrientes, né, e devolvendo isso para o ambiente, né, através de nutrientes que novamente estarão disponíveis para os produtores, né? São os organismos que produzem o seu próprio alimento, tá? Essas bactérias, inclusive, também participam ativamente aí de ciclos, né? De ciclos aí do nitrogênio, do enxofre, né? São muito importantes também. Pois bem, então, bactérias saprofágicas, e agora a gente tem as bactérias parasitas, que são aquelas bactérias diferentes das saprofágicas. Elas se alimentam de matéria orgânica ainda de organismos vivos, né? Ou seja, elas estão parasitando algum outro organismo. E essas bactérias aqui, geralmente, elas causam doenças, né? Imagina se nós, por exemplo, tem um ataque de uma bactéria, ela está lá no nosso organismo, ela está se alimentando da nossa matéria orgânica ali. Ela está buscando o alimento dela, mas consequentemente ela causa problemas para nós. Então, geralmente são as causadoras de doenças aí, tá? E as bactérias mutualísticas. O que é uma relação ecológica mutualística? Uma relação ecológica mutualística é quando dois organismos vivem juntos e os dois se beneficiam por estar juntos, por estar associados ali, né? Um ajuda o outro, né? Então, algumas bactérias estabelecem uma relação mutualística, onde os dois organismos se beneficiam, diferente das parasitas, né? As parasitas, elas já são diferentes. Ela está se beneficiando, mas o outro organismo está sendo prejudicado. Então, não é uma relação mutualística. Aqui os dois estão sendo beneficiados, né? Com organismos, né? Então, aqui a gente tem alguns
exemplos aqui. Um exemplo muito claro aqui é esse aqui, ó, que eu coloquei por primeiro aqui, que é bactérias e os ruminantes. Né? Vocês sabem lá de ruminantes, o boi, por exemplo, né? O boi se alimenta de grama, né? E o estômago dele, do boi ou de qualquer ruminante, ele é poligástrico, né? Ou seja, ele tem várias câmaras lá dentro do estômago deles, né? Lá o boi, por exemplo, o boi tem o estômago dividido em 4 regiões, né? Que são o rumen, tem o retículo, o maso e o abomaso, né? Dentro do rumen e do retículo, nós temos bactérias vivendo lá. Bactérias, protozoários, alguns fungos, né? Que vão fazer o quê? A fermentação daquele material, daquela grama, por exemplo, que o boi comeu a grama, vai lá para o rumen, lá dentro tem várias bactérias que vão agir em cima dessa matéria que ele comeu, né, dessa grama, vão fazer a quebra, a fermentação dela, né, e vão se alimentar de uma parte e a outra parte vão passar para o animal ali, o organismo, para que ele aproveite esse resto para ele se alimentar, então, para ele produzir o seu açúcar, a sua glicose, né? Então, os dois estão sendo beneficiados. A bactéria, porque ela está num ambiente protegido, ela vai ter alimento para ela ali dentro do rumen, né? Tudo tranquilão, ninguém vai incomodar ela lá. E para o boi também é interessante, porque se o boi não tivesse esse processo de fermentação, ele não ia conseguir se alimentar apenas de plantas, né? Ou seja, ele só come grama, por exemplo, né? Só a grama, ele não ia conseguir digerir aquela parede celular lá da planta e não ia conseguir absorver muita coisa dali. Com as bactérias, não. A bactéria faz todo o processo ali de fermentação e dá para o boi ali já os nutrientes tudo separadinho, já, né? Um certo benefício para o boi ali, então, para esse ruminante. Outro exemplo é a Escherichia coli, né, que é uma bactéria que vive lá no nosso intestino, né, e ela ajuda também. Em alguns certos momentos ela pode ser prejudicial também, mas ela em uma quantidade controlada ela vai ser muito importante. Por quê? Porque ela vai dificultar a entrada de outras bactérias ali que poderiam te prejudicar e ela vai auxiliar aí na síntese da vitamina K também, tá? Então ela vai se beneficiar porque ela está num ambiente protegido, vai ter alimento suficiente para ela. Em troca disso, ela auxilia também o ser, ao organismo ali, protegendo ele contra o ataque de outras, né? E também fazendo a síntese da vitamina K, auxiliando aí, beleza? Os rizóbios e as plantas, né? Lá na questão do nitrogênio, você já deve ter arrancado, sei lá, um pé de feijão, né? Principalmente feijão, leguminosas, né? Que se aproveitam aí desses rizóbios que vão fazer uma certa reciclagem de materiais, vão pegar lá o nitrato, vão transformar ele em nitrito e depois vão transformar ele aí em nitrogênio disponível de novo para essas plantas aí, certo? Principalmente leguminosas que precisam muito de nitrogênio aí, tem uma associação muito bacana aí com essas bactérias aí, tá certo? Beleza? Então, só para nós resumir aí a questão da nutrição. A nutrição das bactérias, elas podem ser divididas em duas. Pode ter bactérias que produzem o seu próprio alimento, que são chamadas de bactérias autótrofas, e a gente pode ter bactérias que são heterótrofas, ou seja, aquelas que não produzem, ou produz ou não produz. Se ela produzir o seu alimento, ela pode ser fotossintetizante ou ela pode ser quimiosintetizante. Fotossintetizante utiliza luz, quimiosintetizante utiliza reações químicas para a produção da sua molécula orgânica, no caso o açúcar, a glicose, certo? Se for bactéria que não produz seu próprio alimento, ou seja, bactéria heterótrofa, ela pode ser o quê? Ela pode ser bactéria saprofágica, que é aquela bactéria decompositora, de fato, que é aquela bactéria que vai se alimentar de matéria orgânica já morta.
carcaça de bicho, resto de folha, galho, fezes, urina, tudo aquilo que sobrou dos organismos, ela vai, de uma certa maneira, se alimentar daquilo ali, certo? Elas podem ser parasitas, né, quando elas estão parasitando algum organismo, se alimentando de matéria viva, né? E elas podem ser bactérias mutualísticas, que elas estão vivendo junto com um outro organismo, mas que as duas estão se beneficiando, os dois organismos, tanto a bactéria quanto o organismo que ela está vivendo dentro, né? Eles estão com uma relação boa, os dois estão se beneficiando com aquilo ali, tá certo? Beleza? Então, nutrição. É isso aí, ou elas produzem ou elas não produzem, certo? E aí nós chegamos aqui nas doenças, né? Nas doenças causadas por bactérias, assim como as doenças virais, eu não vou entrar em detalhes em cada uma das doenças. São muitas doenças, tá? Muitas mesmo. Se nós fosse aqui entrar em detalhes de cada uma das doenças, nós trabalharíamos aí mais uns 6 meses falando de doenças, doença tal, e eu acho que nesse momento não é muito interessante isso aí. O que você tem que saber e como sugestão, né, pesquisar aí, formar um quadrinho com o nome das doenças que são causadas por bactérias, nome de doenças que são causadas por vírus, né, porque isso gosta muito de cair em provas para vocês aí, tá? Então tentem memorizar essas doenças que são causadas por bactérias, que são causadas por vírus, e depois quando a gente vê também doenças causadas por protozoários, tá? Beleza? Então a maioria das bactérias patogênicas, é porque tem algumas que não são, né? Tem algumas que auxiliam a gente aqui, né? Então a maioria das bactérias patogênicas é transmitida, que de novo eu errei aqui, ó, transmitidas ao ser humano por meio de água, alimentos contaminados, por secreções de uma pessoa para outra, né? Podem ser ali suspensas no ar e você acaba respirando, inalando aquilo ali, né? Então elas podem ser transmitidas de várias maneiras aí. Uma forma de prevenir é a mesma de várias outras doenças também, né? Que é principalmente higiene, né? Você lavar bem as mãos, você lavar bem alimentos, né? Às vezes você vai no mercado, compra alimentos, mas você não sabe de onde que ele veio, que produto que foi usado nele, quanto tempo ele ficou exposto ali, por onde ele passou, quantas pessoas pegaram naquele produto, né? Então tem que lavar, né? Tem que lavar bem, né? Ingerir água tratada, né? A água é um mecanismo aí, um meio de transmissão de vários patógenos, não só de bactérias, né? Ali protozoários, quando a gente estudar protozoários, vocês vão ver que na água pode ter vários aí, né? Então é um meio de transmissão muito geral, assim, de vários organismos, tá? Então bactérias também, e também, claro, saneamento básico, né? Você cuidar do ambiente que você está vivendo ali, né? O saneamento básico remete ali, por exemplo, a você jogar esgoto aí a céu aberto, jogar esgoto no quintal da sua casa, lixo, né? Você sabe que há bactérias que se alimentam daquilo ali, né? E elas podem, né, chegar talvez aí a te causar algum certo problema aí, tá bom? Temos vacinas, né, praticamente vacina para todas essas bactérias que nos prejudicam, né? Então você tem que cuidar um pouquinho, tem que tomar as vacinas aí que são disponibilizadas, né? Vacinas contra o tétano, meningite, tuberculose, né? A gente tem aí todas essas vacinas aí disponíveis aí que você tem que tomar regularmente, né? Um certo período aí tem vacinas que você toma anualmente, tem vacinas que você toma de 10 em 10 anos, tá? Então vai depender muito daquilo ali. E no caso de você ser, né, contraído por aquela bactéria ali, né, tá te causando problemas, vai ser feito ali um estudo, claro, agora já se conhece todas as bactérias, né, mas vai ser recomendado um antibiótico específico, né, lembram porque, por exemplo, a penicilina, ela não vai conseguir agir numa bactéria gram-negativa, né, ela não vai conseguir passar pela segunda membrana para atacar a parede celular da bactéria, né, e destruir ela. Então, você tem que saber um pouquinho daquela classificação,
que tipo de bactéria é que você está sendo atacado, para saber que tipo de antibiótico você vai, de fato, utilizar para aquilo ali, né? Aqui a gente tem alguns exemplos aqui de doenças, né? A tuberculose, o tétano, né? O tétano até tem a vacina aí disponível, aí você toma a cada 10 anos, você toma a vacina, é importante tomar essa vacina, né? A meningite bacteriana, né? A meningite, ela tem duas formas, né? Tem a meningite viral, né? Que a gente viu lá nos vírus, né? Um exemplo. E a meningite bacteriana. E acredite, a meningite bacteriana ela é muito mais devastadora, muito mais prejudicial para nós do que a meningite viral, tá? Diarreias, né? As diarreias, elas podem ser causadas por vírus, por protozoários e por bactérias também, né? A diarreia, e ela, né? Muita gente pensa, mas uma diarreia não vai te dar problema. Pô, a diarreia, dependendo da diarreia, ela pode até te matar, né? Pode até matar o organismo aí, dependendo da condição que esse organismo se encontra e da ação, né? Se ela é muito forte ou não, né? Da virulência que está te atacando ali, né? Então, essa diarreia, ela pode causar muitos problemas, sim. Certo, gente? E aí, chegamos ao fim aqui do nosso conteúdo de bactérias, né? Depois de 4 aulas aí, né? Espero, assim, que de uma maneira geral vocês conseguiram absorver alguma coisa, né? De fato, é um conteúdo bem longo e poderia ser mais longo ainda, ou poderia ser muito curto, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, assim, atender bem esse conteúdo. Acho que foi muito bem abordado, né? Eu acho que está bem completo mesmo, né? E, de fato, eu espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo aí, entendido quase tudo, né? Ou tudo, né? Beleza? Então, das bactérias, gente, é isso aí, tá certo? Espero aí que vocês fiquem bem aí. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula aí. Um abraço a todos.